Olá, nós vamos continuar então os nossos estudos nas parábolas do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos iniciar algumas parábolas que são maiores. Nós vamos iniciar já com a parábola do semeador. A parábola do semeador também é chamada de parábola das parábolas, porque ela contém algumas parábolas dentro dela, e essas parábolas, de acordo com os solos, elas trazem uma única mensagem. Então, uma parábola mais complexa, mais trabalhada, uma parábola que traz muitas informações importantes para a gente. Para mim, ela tem algo de especial porque é a parábola da minha conversão. Eu encontrei Cristo como meu Salvador, como meu Redentor, Senhor da minha vida, através dessa parábola. Foi o marco da minha conversão. Então ela tem algo de especial para mim. Eu queria iniciar dizendo que essa parábola, explicando um pouco a estrutura dela, eu dividi ela em 4 partes. A primeira parte, os 2 primeiros versículos aí, baseado em Mateus, eu estou falando isso, depois você pode passar isso também para os outros evangelhos, porque essa parábola ela está nos evangélicos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu vou preparar a estrutura aqui em Mateus, depois você pode transpor isso daí para os outros evangelhos. Tá? No evangelho de Mateus, então, tem uma parte de introdução, versículos 1 e 2, que vai introduzir essa parábola e vai mostrar um pouquinho do contexto. Depois dos versículos 3 a 9 é a parábola propriamente dita. Depois dos versículos 10 a 17 é apresentada uma dúvida aí dos discípulos e Jesus vai explicar alguma coisa para eles que a gente vai ver depois. E dos versículos 18 a 23, então, é a explicação da parábola, que Jesus explica para os seus discípulos esta parábola. Vamos então começar falando a respeito do contexto dessa parábola. Jesus ele vai falar a respeito de um semeador que sai para semear no seu campo. Isso era algo muito comum naqueles dias, é uma visão que eles estavam acostumados a ver. Não é como hoje, toda a plantação cheia de tecnologias e tratores e tudo mais. Mas eles tinham aquela visão do semeador que saía com um saquinho aqui do lado com as suas sementes e ele pegava, ele ia lançando essa semente no campo e parte dessa semente caía na terra boa, parte caía numa terra não muito boa e vocês vão ver aí de acordo, a gente vai lendo e meditando nessa parábola do semeador. É interessante que esses primeiros versículos de Mateus falam que uma multidão estava com Jesus e Jesus agora ele entra em um barco e ele se afasta um pouco dessa multidão. Um pouco também para ficar um pouco longe, e era uma multidão muito grande, e é interessante que Jesus agora ele vai se utilizar até daquele espelho de água, um dia tranquilo, aquele espelho de água vai ser utilizado por ele, para ampliar a voz dele, para que toda a multidão o escute. Não tinha tecnologia de microfones naquela época, então Jesus usou na própria natureza, aquele espelho de água, para refletir a voz e chegar a toda aquela multidão que estava com ele. Quando nós olhamos para os 3 evangelhos, cada um conta esta parábola do semeador e cada um tem um foco principal. Por exemplo, Mateus, o foco dele a ênfase dele nessa parábola é a expansão do reino de Deus, como a pregação do evangelho iria alcançar muitas pessoas, iria frutificar, muitas vidas seriam transformadas. Já em Marcos, esta mesma parábola, o enfoque dela está no poder do ensino da palavra de Deus. Como essa palavra, esse ensino pode transformar vidas e multidões e transformar a vida dos discípulos. E já no Evangelho de Lucas, o foco é outro. O foco está na importância de nós tomarmos uma decisão pessoal quando somos confrontados pela palavra de Deus. Então veja, nos 3 evangelhos, a mesma parábola, mas com enfoques, com objetivos finais diferentes. Vamos então agora para a parábola propriamente dita. Eu não vou fazer toda a leitura, porque o texto é muito grande, mas você pode ler depois estas parábolas em um dos evangelhos. A posição delas em cada evangelho vai estar aparecendo aqui embaixo agora para você ver. Mas eu vou fazer essa leitura no evangelho de Mateus, que para mim também é especial, que foi onde eu li esta parábola
quando eu me converti. Então eu vou fazer a leitura dos versículos 3 a 9 em Mateus capítulo 13. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outro 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. Essa, então, é a parábola que Jesus contou. O semeador saiu para semear. E enquanto ele lançava a sua semente, plantava, uma parte caiu na beira do caminho, aonde as pessoas passam, um terreno pisado. E ali, logo que caiu a semente, vieram os pássaros e comeram a semente. Então é lógico, essa semente não germinou e não deu fruto algum. A outra parte caiu no solo rochoso, com muita pedra. E ali esse solo não tinha profundidade, acumulava água facilmente, um calorzinho agradável naquela época do ano, provavelmente outubro. E aí nasceu rapidamente, germinou rapidamente, mais rápido que as outras, mas da mesma forma que germinou rapidamente. Quando o sol aumentou sua intensidade, dias depois, meses depois, aí o que acontece com essa planta? Ela morreu. Não durou muito tempo, a sua raiz não era profunda, porque também as rochas impediam. E outra parte caiu na beira no terreno espinhoso. Nessa época do ano, os espinhos ainda estão só nas suas raízes, eles estão secos. Então essa plantinha ela germinou rapidamente, porque esse é um terreno fértil também. Não é como o terreno batido, pisado, mas é uma terra preparada, só que você não vê. Mas lá no fundo, as raízes dos espinheiros estão lá. Então essa plantinha, por ser um terreno fértil, nasceu forte, saudável, mas logo que chegou a época dos espinhos crescerem, eles cresceram rapidamente porque tinham raízes fortes, e eles passaram aquelas plantinhas e sufocaram, e essas plantinhas morreram. Mas outras caíram na terra fértil, e nessa terra fértil, sem pedras, sem ser um terreno pisado, sem os espinhos por baixo, cresceram e produziram a 30, 60 e 100 por um. E aí Jesus então prossegue, e agora a gente vai para a próxima fase. Então Jesus contou isso, e depois, quando ele estava sozinho com os seus discípulos, eles se aproximam dele e perguntam, isso é dos versículos 10 a 17 de Mateus, assim: mestre, por que você nos ensina por parábolas e não fala diretamente o que é? E aí Jesus então fala: olha, para vocês é dado conhecer o reino dos céus, mas para os outros não. E Jesus então passa a explicar que ele está ensinando por meio de parábolas para quem realmente quer entender, vai buscar entender. Mas aqueles que estão ali para ouvir e simplesmente peneirar aquilo que desejam, não querem reconhecer Jesus como Senhor, não querem segui-lo verdadeiramente, as parábolas não serão compreendidas. E Jesus, ele cita o profeta Isaías, ele cita Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10. Isso está nos 3 evangelhos, onde a parábola está contada. E aqui vou ler aqui em Mateus. Jesus fala assim, versículos 14 em diante. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis e nunca entendereis, e vendo, vereis e jamais percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com ouvidos, nem entendam com o coração, e nem se convertam, e eu os cure. Então Jesus, ele vai mostrando que ele fala por parábolas, ele fala dessa forma especial. Porque é uma forma simples, para quem realmente quer entender, é fácil. Mas para aqueles que estão só rodeando com interesses, ou para julgar, ou para condenar, para esses fica incompreensível, porque o coração deles está duro. Eles não querem se aproximar de Cristo e reconhecer Cristo como o Messias, como o Salvador.
Então esta é a parte aí da dúvida que Jesus explica então para os seus discípulos, que aquilo é dado aos dele, aqueles que realmente querem ser dele, tê-lo como mestre, como Senhor, Salvador de suas vidas. Mas aí então nós nos aproximamos da parte da explicação da parábola. E aí Jesus então vai explicar para os seus discípulos agora aquela parábola. E aí eu quero fazer a leitura com vocês então dos versículos 18 a 23 no Evangelho de Mateus. Jesus diz assim: Compreendei, pois, a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado do coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em solo pedregoso é esse que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. O que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra. Mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não produz fruto. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto. E produz 100, outro 60 e outro 30. Veja então, essa é a explicação de Jesus nessa parábola. Eu queria ir devagarzinho com você agora, para que nós percebêssemos algumas coisas importantes nessa explicação de Jesus. Primeiro, é interessante que na explicação de Jesus, apesar de ser essa parábola do semeador, o semeador ele não está na explicação. Sabe por quê? Porque o foco não está em nós que pregamos, mas na palavra de Deus, porque é ela que fala do Senhor Jesus Cristo. A igreja é chamada para anunciar aquele que é a palavra, e não para estar em evidência. Então, Jesus já na explicação, já deixa isso implícito para nós aí, igreja de Jesus, povo de Jesus Cristo. A importância não está em quem prega, mas naquilo que é pregado, que é Jesus Cristo, ele que é o reino de Deus e caminho da nossa salvação. Então veja aí, Jesus inicia então essa sua explicação dizendo a respeito desse semeador que saiu, e ele fala que aquela semente, que é a palavra de Deus, que caiu à beira do caminho, fala isso, esse terreno são as pessoas que ouviram a palavra, mas não compreenderam a palavra. E aí veio o maligno, veio o diabo, vem Satanás, dependendo de qual dos evangelhos você vai encontrar um nome aí para o diabo. Fala assim, vem o diabo e tira. O que é isso? É a pessoa que não compreendeu. Você pregou o evangelho, ela não entendeu. E aí o diabo, antes que isso frutifique, tira. Então, eu vejo muitas vezes crentes falando assim, pastor, mas a palavra nunca volta vazia. Sim, se a pessoa compreendeu a palavra, se ela entendeu o que você falou, a palavra não vai voltar vazia. Mas é tua responsabilidade comunicar de uma forma compreensível. Porque a linguagem que muitas vezes é pregada em um lugar, não é a linguagem que vai comunicar em um outro lugar. Tem que ser pregado diferente. Jesus falou com Nicodemos de uma forma e com a mulher na beira do poço ali de uma outra forma. Porque as pessoas compreendem verdades de formas diferentes. A reflexão de cada uma é diferente. Para uma é melhor você pregar usando uma narrativa, para outra é melhor você de uma forma expositiva, para outra de uma forma temática, para outra e assim vai. Para outro de uma forma mais formal, para outro de uma forma informal. Porque o objetivo não é a exaltação do pregador, mas para que a pessoa compreenda a mensagem. Porque senão vem o diabo, vem Satanás, os demônios dele, e retiram aquela semente que foi pregada e não sobra nada. É interessante que lá no Evangelho de Lucas, ele deixa bem claro, ele fala assim, a semente é a palavra de Deus. Fala isso no versículo 11. E também fala assim, a que caiu à beira do caminho são os que ouviram e vêm a seguir o diabo e arrebata do coração a palavra para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então veja, ele deixa aqui bem claro o propósito do diabo. Quando nós pregamos o Evangelho, ele vai, antes que a pessoa compreenda,
E ele vai tirar aquilo do coração da pessoa. Para quê? Para que a pessoa não venha a crer e, crendo em Jesus, seja salva. Porque no Evangelho, a salvação não é por obras, mas é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Mas para crer em Jesus Cristo, alguém tem que pregar. E pregar de tal forma que a pessoa entenda. Então Jesus fala, olha, aquela semente que caiu à beira do caminho, que da terra era pisada, não deu frutos, porque o diabo retirou antes que a pessoa entendesse. E um outro aspecto aí que vale a pena nós refletirmos, é que se essa terra é pisada, é porque alguém pisou. E deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes essas pessoas que são essa terra pisada, foram pisadas por nós mesmos, igreja, que não a recebemos bem, que nós as ignoramos porque elas fumam, ou porque elas usavam drogas, ou porque elas bebem, ou porque elas têm um linguajar pesado, obsceno. E nós, com a nossa soberba, nós deixamos de comunicar por preconceito e por nos acharmos melhores do que elas. Nós acabamos desprezando, agindo com desamor, e nós mesmos pisamos essa terra e tornamos difícil a entrada da semente, que é a palavra de Deus, no coração dessas pessoas. Nós facilitamos, muitas vezes, nós igrejas, o trabalho do diabo. Ao invés de semearmos a palavra, nós pisamos nas pessoas com os nossos comportamentos errôneos, inadequados, anticristãos. Mas Jesus, ele segue aqui também. Ele fala assim, o que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Veja só, o solo rochoso é a pessoa, sabe aquela pessoa que vai no apelo, você pregou, ela chora, ela vai lá na frente, ela começa na igreja, mas daí passa uma semana, ou um mês, ou um ano, essa pessoa não está lá mais. É fogo de palha. Veja só, essa pessoa, ela não teve profundidade na fé dela. Ela ficou na superficialidade. Ela não permitiu com que isso criasse raízes profundas na vida dela. É uma pessoa que foi movida pela emoção, pelo momento, mas não foi tocada profundamente e transformada pela palavra de Deus. É aquela pessoa que está sempre... sabe, aquela pessoa que é movida, faz tudo intensamente, mas nada com profundidade. Existem essas pessoas. Esse é o solo rochoso. É a pessoa que ouve a palavra de Jesus Cristo, que ela recebe, ela chora, ela é impactada, ela se envolve, ela quer participar de tudo, quer participar do louvor, mas ela não tem profundidade. A primeira dificuldade que ela tem, perseguição em casa, os familiares começam a debochar, ou os amigos falam assim, para de bobeira, não, vamos lá, vamos fumar um baseadinho, vamos usar uma droga, vamos lá pegar a mulherada, aquela coisa toda, e a pessoa já recua, porque ela não quer ser criticada, não quer ser humilhada, e ela não tem, então, por ela não ter profundidade, um compromisso sério e definitivo com Jesus, ela acaba abandonando. Então, da mesma forma que ela veio a 1000 por hora e se quebrantou e assumiu o compromisso, entre aspas, com Cristo e com a igreja, agora ela se retira com a mesma intensidade e já não olha mais para trás. O terceiro solo, Jesus fala que é o espinheiro. É aquele solo onde, quando a semente cai, é uma terra boa, é uma terra fértil, e a sementinha nasce bonita, verdinha, coisa linda mesmo. A pessoa parece que se converteu, que está ali. Mas sabe, lá no interior dela, como no interior daquela terra, tinha as raízes fortes dos espinhos. Essa pessoa, ela tem dentro dela algo muito forte. Um apego às coisas materiais. Os seus deuses. Ela é uma idólatra que adora os deuses deste mundo. O dinheiro, o poder, as coisas materiais, é um carro, é uma casa, é uma roupa de marca, e ela não troca nada por estas coisas. Estas coisas são a prioridade, isso é a prioridade da vida dela, as coisas deste mundo. Veja só o que fala aqui, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Poxa, nasceu bonito quando você pregou o evangelho, mas depois... aquilo que tinha dentro dela, aqueles espinhos, aquela vida que estava dentro dela, lá embaixo, escondida, apareceu uma hora.
Aquilo estava nela, você não via, mas uma hora veio à tona, e quando veio à tona, sufocou a sementinha que estava germinando, antes dela produzir frutos. Essa também não foi para frente. E também não é um verdadeiro crente, não é um verdadeiro convertido. Veja só então, na beira do caminho foi pregado, e ali não gerou nada. O diabo veio e tirou, e esse nunca foi crente. Aquele que aparentemente se converteu e chorou e aprontou escândalo e se envolveu e quis saber de tudo e foi estudar Bíblia e entrou em grupo de estudo bíblico e participou de um monte de coisa, mas depois sumiu. Esse também não é crente, nem nunca foi crente, apesar dele gostar de dizer que já foi crente. Mas ele nunca foi. Ele é o fogo de palha. Ele se afastou na primeira perseguição, porque ele não tinha profundidade na sua fé. O compromisso dele era superficial com o Senhor Jesus Cristo. E esse terceiro grupo aqui, espinhoso, é essas pessoas que têm esse apego às coisas desse mundo. São os idólatras das coisas materiais, das coisas deste mundo, do dinheiro e do poder. Então parece que ele começou bem na fé, mas quando ele percebeu que ele tinha que abrir mão dessas coisas, que essas coisas deveriam vir em segundo plano na vida dele, ele recuou e quis viver a sua vida fundamentada nas coisas deste mundo. Essas pessoas, elas podem estar na igreja, todas essas que eu falei até agora, mas nenhuma dessas é crente de verdade. Mas aí então Jesus fala do quarto e último grupo, que é a semente que foi semeada na terra boa. Na terra boa, a pessoa ela ouve, ela compreende, ela tem o crescimento espiritual e no momento certo ela vai frutificar. Vai frutificar sim. A 30, a 60 ou a 100 por 1. A 30 por 1 é uma boa colheita naquela época. A 60 por 1, gente, era maravilhoso. A 100 por 1 já era quase que um milagre de Deus. A pessoa ia agradecer muito a Deus por uma colheita de 100 por 1 naqueles dias. Então Jesus fala, no reino de Deus é assim. Esses daí, esses que são tocados pela palavra, e a palavra gera nova vida neles, e eles vão produzir frutos para a honra e para a glória do Senhor Deus. Eu queria colocar algumas palavras para que vocês memorizem aí esses tipos de pessoa quando são confrontadas com a palavra de Deus. Aqueles da beira do caminho, duas palavrinhas chaves. Lembra? A semente caiu na beira do caminho, a pessoa não compreendeu nada e ela estava machucada também por alguns que pisaram nela. E aí, por não compreender, por não estar interessado, veio o diabo e tirou, até de germinar aquela sementinha. Duas palavras que expressam muito bem quem são essas pessoas. Indiferença, porque elas não estão nem aí para nada, até porque não entenderam. E outra palavra, então, ignorância. Indiferença e ignorância. O solo rochoso, aqueles que receberam, aceitaram Jesus e choraram e se envolveram um monte, mas depois desapareceram. Por quê? Porque não tinham profundidade na sua fé. Eram superficiais, não queriam ter um compromisso profundo de verdade com Jesus. Duas palavrinhas que explicam e que podem nos indicar esse tipo de pessoa. Superficialidade e covardia. São superficiais na sua fé. E covardes, porque quando vem a perseguição por causa de Jesus Cristo, a família, pelos amigos, para voltar a fazer as coisas que fazia, para viver a espiritualidade da forma que vivia antes, sabe? Às vezes você vem de uma outra fé, onde se adoram santos, onde se acredita em reencarnação, onde se acredita em outras coisas. E aí quando as pessoas começam a criticar, ela se acovarda e ela larga a fé verdadeira para não criar caso, para não ter dificuldade com as pessoas, para não perder os amigos, para não perder o status e para não ser mal falada pela sociedade e pelas pessoas que ela conhece e que ela ama. Então, esses daí são as duas palavrinhas, é superficialidade e covardia. E aquelas pessoas representadas pelo solo, com raízes de espinho, que depois os espinhos brotam e sufocam a planta. Duas palavrinhas que explicam essas pessoas. Idolatria, porque elas adoram as coisas deste mundo, o Deus delas é o dinheiro, o Deus delas é o poder, o Deus delas são as coisas materiais, as coisas que este mundo pode dar. Então a primeira palavrinha é idolatria, e a segunda palavrinha, não poderia ser outra, materialismo.
materialistas, são pessoas materialistas. Elas estão dentro da igreja também, não são crentes, mas estão dentro da igreja. Geralmente não são dizimistas, não investem em missões, elas estão lá só em busca de bênçãos materiais. E tem igrejas que se especializaram nesse tipo de crente, materialistas, com pastores que também são materialistas e idólatras, seguidores de Mamon, tá certo? Mas, diante dessa parábola, você pode perguntar, pastor, mas o que essa parábola tem a ver comigo? Eu vou dizer o que essa parábola tem a ver com você e comigo. Nós temos que nos identificar. Você, quando ouve a palavra de Deus, quem é você? Que tipo de terra é você? Se você, de repente, está achando tudo isso uma grande bobeira, até uma pessoa, um amigo seu está te forçando a você escutar essa pregação, esse estudo, está mais com cara de estudo, né? Esse estudo da parábola do semeador está sendo uma chatice, você não está entendendo nada. De repente você é aquela semente que caiu na beira do caminho. Não a semente, mas o solo ali, né? Representado pelo solo pisado pelas pessoas. Esse caminho por onde as pessoas andavam, os animais passavam, onde a semente não entra. Você não sentiu interesse nenhum, não viu valor nenhum em tudo isso. E você, sinceramente, se você é dessas pessoas, o diabo virá como um passarinho e vai levar essa semente. E nada disso vai frutificar. Ore. Se tudo isso parecer uma grande bobeira para você, ore para que peça a Deus. Fale assim, Senhor, se o que esse pastor falou é verdade, muda o meu coração, porque eu não senti nada, não achei nada disso relevante para a minha vida. Você, de repente, pode ser o solo rochoso. Sabe aquela pessoa que várias vezes começou a ir na igreja, mas nunca assumiu um compromisso definitivo e verdadeiro com Jesus? Você sempre faz tudo intensamente, mas da mesma forma que você faz tudo intensamente, você intensamente cai fora e vai para outra. Você já passou por várias igrejas. Você passou por seitas já como Testemunho de Jeová, Congregação Cristã, os Mormons. Você já tentou ser espírita, você já foi católico, agora você está tentando a igreja evangélica e aí você vai passando. Eu quero dizer para você o seguinte, cuidado, porque agora você está ouvindo a verdade. Agora você está ouvindo a respeito do verdadeiro Jesus. Que essa semente caia em você e que você não seja esse solo rochoso mais. Não fique só na emoção. Se comprometa, vai estudar a Bíblia, se envolva com a igreja, tenha raízes profundas para que, vindo as perseguições, as difamações, as críticas, você não caia fora mais uma vez, sabe? Que bom que você caiu fora das falsas religiões cristãs, mas que desta vez você ouça a palavra e seja transformado de verdade. Não seja um solo rochoso, tenha raízes, procure se desenvolver para que a fé cresça na sua vida e para que Jesus seja o Senhor da sua vida de verdade. E de repente você pode ser aquele que está cheio de espinhos, raízes de espinho, solo espinhoso, né? E você é uma pessoa que se preocupa demais com dinheiro, com coisas materiais, com apartamento, com carro, com casa, com o dinheiro que você ganha no trabalho. Quando você fala para os seus filhos pensar no futuro, sempre o pensar em futuro não tem nada a ver com Deus, com espiritualidade, mas tem a ver com dinheiro, com muito dinheiro, com status social. Você não está nem aí, você não crê que Deus pode te abençoar e que tudo que nós temos vem dele, mas você só pensa no dinheiro e na prosperidade material. Cuidado, cuidado. Você tem que tirar essas raízes de dentro de você, esse apego às coisas materiais e se voltar mais ao Senhor Jesus Cristo. Mas essa parábola também tem algo a ver com o mundo e com nós, Igreja de Jesus Cristo. Para isso nós temos que pensar um pouquinho. Nós, como semeadores, nós temos que preparar a terra. Quando Jesus fala, eis que o semeador saiu a semear, ele saiu para semear porque nos dias e meses anteriores ele preparou aquela terra. Então, sabe, querido, quando você vai pregar o evangelho para um familiar, prepara a terra, ora muito por ele, jejua por ele, trata ele com amor, com carinho, prepara o momento certo, porque tem um momento certo de lançar a semente. Se você lançar antes, fora de tempo, ela não vai germinar. Não é isso? Tem a ver com o clima, tem a ver com o tempo, tem a ver com um monte de coisa. Então, se prepare para isso daí. Saiba também que aquela terra pisada, se você quer transformar aquela terra pisada num local que possa produzir também frutos para a glória e para a honra de Deus,
Saiba, em primeiro lugar, que se foi você, de repente, que pisou naquela terra, você vai ter que ir lá, se reconciliar com aquela pessoa, pedir perdão, restabelecer um relacionamento, se aproximar, quebrar as barreiras, sabe? É esse evangelismo presencial, de se fazer amigo, chama a pessoa para tomar um cafezinho, ganha o direito de falar algo e ser ouvido. E isso daí você vai ganhar deixando a pessoa falar e dando a ela o direito de ser ouvida, de verdade. Não é só falar, e não vê a hora de falar o que você quer falar. Não, deixa ela falar. Ouve o que ela quer falar. Sinta as dores daquela pessoa de verdade, como Jesus fazia com os outros. Então, o solo pisado tem que ser preparado. O solo rochoso daquelas pessoas também que a fé delas nunca se aprofunda, saiba que você vai ter que se abaixar e tirar essas pedras. A tua responsabilidade como semeador é minha responsabilidade como semeador. Nós temos que ajudar essas pessoas a ter profundidade na fé. Ensinar, não esse evangelho superficial que é pregado na televisão por tantas gente, tantas igrejas diferentes, que nunca aprofunda, e aí a pessoa fica só na superfície e na primeira perseguição, na primeira dificuldade, elas rapam fora, não querem mais saber. Sabe, meu irmão? Coloca roupa de trabalho. O reino de Deus é com suor, é com lágrimas. E aqueles que semeiam com lágrimas vão colher depois com alegria e levar os seus feixes à presença do Senhor. Aqueles que são apegados às coisas do mundo, é teu trabalho tirar os espinhos lá do fundo, sabe? Nem sempre, quando você está pregando, está aparecendo os espinhos. Se estiver aparecendo, você tem que tirar também. Mas muitas vezes é a raiz dos espinhos que estão escondidas lá embaixo. Quando você começa a pregar, você não percebe que aquelas raízes estão lá. Mas assim que você começa a pregar e começa a germinar a plantinha do evangelho na vida daquela pessoa, no coração daquela pessoa, e aí você percebe que ela tem apego a dinheiro, às coisas materiais, apego exagerado às coisas deste mundo. É tua hora agora de parar um pouco, cavar, e você vai ter que cavar com amor na vida dessa pessoa, ter o direito de entrar na intimidade da mente, do coração dela, para trabalhar e tirar aquelas raízes dos espinhos, para que o apego dela esteja em Jesus só, e não mais nas coisas deste mundo. Mostrar a ela que a graça de Jesus é maior e melhor do que qualquer coisa deste mundo. É nosso papel fazer isso. E saiba, no final de tudo, nós temos que saber que é a obra de Deus. Nenhuma semente germina porque o homem força. Você não pode pegar, por exemplo, um botão de rosa que ainda não foi aberto e abrir com as suas mãos. Você pode até abrir, mas você vai estragar. É Deus que faz isso no tempo dele, do jeito dele. A semente também você não pode forçá-la, pegar uma sementinha e forçar para sair a planta de dentro. É obra de Deus. Então, saiba que a você cabe preparar a terra, aguar, adubar, semear na hora certa, tirar as pedras, arar, tirar os espinhos, as raízes que não prestam dos espinhos dali, sabe? Está todo dia observando se precisa fazer alguma coisa, mas o milagre vem de Deus, o milagre da vida. Confia em Deus, porque Jesus, ele encerra essa parábola com as palavras dizendo que vai produzir, o reino de Deus vai produzir algo maravilhoso, a 30, 60 e 100 por um. É Deus que diz, Deus fala isso. E Jesus fala isso no Evangelho de Mateus também, que será pregado o Evangelho do Reino a todas as nações, a todos os povos, então virá o fim. Todo mundo vai ouvir isso daí, todas as tribos, raças e nações vão ouvir antes que Jesus volte em glória. Então, queridos, façamos a nossa parte como povo de Deus e que essa parábola nos aperfeiçoe e nos envie ao mundo para cumprirmos a nossa missão. Amém.